E aí pessoal, tudo bem? Depois de fazer o vídeo de tudo que deu certo com os X-Men na Fox, é hora de fazer do vídeo que tudo que deu errado. E haja coisa que deu errado. Gente, dá pra fazer um livro de tanta cagada, de tanta besteira que fizeram com personagens tão bons. E não tem como começar esse vídeo, né? Primeiro agradecendo o seu apoio, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque de cara eu já vou falar que a pior coisa dos filmes da Fox chama-se linha temporal. Gente, é uma salada, é uma zona, não dá pra entender, o próprio Deadpool usou aí. Vamos falar com o professor? James McAvoy ou Patrick Stewart, essas linhas do tempo são tão confusas. Gente, a galera não sabe a diferença entre hoje, ontem e amanhã. Os últimos filmes têm diferença de 10 anos de um para o outro, mas não mudou nada. Tipo assim, coisas básicas em termos de linha, em termos de sequência de história. Pelo amor de Deus, que linha confusa. Na verdade, que linhas confusas, né? Porque haja linha temporal. Vamos falar então dos filmes como um todo, depois eu passo para os personagens. Os filmes como um todo aí que deram errado, que afundaram mesmo, que não vale a pena nem pensar em ver, um deles é o Wolverine Origins. Meu Deus, ali é uma dica de como receita, de como fazer cagada com uma história, como estragar uma história. É aquele filme lá. Um Wolverine com garras falsas, é claro que ficou tosco, uma história que não combina, um Deadpool que não era o Deadpool, erraram em tudo no filme. E é engraçado que o Wolverine estava em outros filmes e deu certo, assim, agora vamos fazer um filme dele, só dele mesmo, ele é o protagonista, como se ele não tivesse sido protagonista nos outros, né? E aí, faz cagada. Outro filme que não tem nada, não vale a pena gastar o tempo de assistir é X-Men Apocalipse. Algumas pessoas gostam de algumas coisas nesse filme, como eu mencionei no vídeo passado, dá uma olhada aqui no card, tudo que deu certo, tem a cena ali do Mercúrio, né, que vale a pena ver e tal, mas o filme é muito ruim e os novos X-Men que foram derivados aí, que foram entrando aí, novo Ciclope, nova Tempestade, não cativam, os personagens não andam, e quem era que para liderar aquele povo ali, que era a mística nesse mundo, né, a mística ali dos X-Men nessa linha, meu Deus, ela também não estava afim de fazer o filme, a atriz já tinha dito que não queria fazer, a maquiagem dela foi reduzindo, né, de filme a filme, ficando a última mística aí, tava quase um cosplay da primeira. E juntar isso, uma história fraca, uma história batida, um vilão que parecia aquele lá do Power Rangers, e os atores não cativando, e né, não. Falar desse filme pra mim é chutar cachorro morto. Outro filme que ainda é pior ainda, porque ele tinha expectativa, né, porque por mim, esse do Apocalipse eu não tinha expectativa nenhuma, fui ver o que dava. Mas o tal do X-Men 3, esse sim a gente tinha expectativa, porque veio do primeiro básico, resolveu, o segundo muito bom, e o 3 é também um manual de como estragar a melhor história dos X-Men da vida. Gente, existem vilões aí dos X-Men e tal, mas a Fênix é um vilão que sai de dentro da equipe, da personagem que é essencial na equipe, então por isso que essa personagem, por isso que essa história é tão especial, e eles conseguiram estragar isso, e não bastasse isso, na hora de fazer um outro filme com a equipe nova, quis fazer a Fênix de novo. Quando eu fiquei sabendo disso, não acreditei, não. Eu falei, eles não vão fazer isso, não. Não. Fora ainda algumas coisas que não encaixam, gente. O Wolverine, a Fênix destrói todo mundo, mas não destrói o Wolverine. A Fênix, entidade cósmica, e não destrói o Wolverine, ela vai destruindo, ele vai se regenerando, haja regeneração, viu? Mais do que o Deadpool, que pode ser partido no meio e volta. É muita forçação. Pra quem conhece os personagens, você sabe que aquele ali não bate, aquele não encaixa. Gente, eu sei que no cinema existem adaptações, mas você não pode adaptar as características essenciais do personagem. Existem, por exemplo, várias adaptações de Batman por aí, mas vai fazer um Batman vestido de coelhinho pra você ver. Mantém o nome Batman, tem a Batcaverna, tem Alfred, tem tudo, mas só troca a roupa dele para um coelhinho. Você vai ver que não vai encaixar, porque a característica de roupa de morcego é essencial ao personagem. Você pode mudar o tipo da Batcaverna, você pode mudar às vezes os vilões, mas na essência do personagem não pode mudar, e é isso que a Fox fez. Ela não só adaptou, a adaptação é normal, o cinema tem sua própria linguagem, mas ela adaptou às vezes coisas que descaracterizam aquilo que encantam as pessoas quando conhecem a equipe. E esse segundo filme da Fênix, que foi o último, né, já é fim de festa. Eu ainda
ainda tinha uma esperança, uma longínqua, uma vaga esperança de que o filme prestasse, mas não adianta. Os atores parecem que nem queriam fazer aquele ali, é um universo morto, já não ia vingar mesmo, e fim de festa mesmo, ainda bem que acabou, já é o melhor, ao invés de fechar com chave de ouro, né, fechou com chave de ouro de tão ruim, tipo assim, deixa morrer, deixa baixo, porque aquele filme, ele não faz jus ao que representou toda a história dos X-Men na Fox aí. E a Fox, quando adquiriu os personagens, ela simplesmente adquiriu os personagens e tal, mas ela não tem compromisso nenhum com a história é ela que faz. Então ela foi adaptando e mudando os personagens do jeito que quis, do jeito que convinha, do jeito que dá mais dinheiro. Mas o jeito que dá mais dinheiro não necessariamente é o jeito mais coerente com a história, porque se você for fazendo só uma coisa com dinheiro aqui, com dinheiro ali, a longo prazo as coisas vão se descaracterizando. A Fox demonstrou respeito zero pelos personagens, colocando características que eles não tinham, dando poder a quem não tinha aquele poder, é uma salada. Desenvolveu romances também, laços afetivos em quem não tinha, em quem nunca poderia ter também. Não, é uma salada que não dá para você conhecer os X-Men partindo do filme. Só daí você entende o quanto foi longe da realidade. E falando nessa questão comercial aí, tem dois exemplos que são atores muito bons, personagens bons, mas que a Fox utilizou eles de forma super caça-níquel. Wolverine e Mística. Money. Gente, o Wolverine, ele é o mais famoso. Beleza, ele pode ser o protagonista, beleza, mas ele protagonista ainda virou líder da equipe e estava em praticamente todos os filmes. Tudo quanto é filme tinha o Wolverine. Até quando não tinha o Wolverine, encaixaram o Wolverine. Nesse último filme, acho que do Apocalipse, aparece lá o Arma X e tal. E um filme que não teve Wolverine, que foi o Primeira Classe, foi muito bem. Então não precisava de ter Wolverine em todas essas histórias para o filme ser bom. Mas o Wolverine é o mais comercial, né? Porque tem que ter o Wolverine, faz o raio, põe o raio do Wolverine em qualquer filme, tem lá a história do Wolverine. Eu falei aqui no vídeo de tudo que deu certo, de fato, o ator Wolverine e o Wolverine em si deu certo. Mas essa questão comercial aí, de colocar em todos, deu errado, muito ruim, e pior, a falta de respeito com o personagem, porque o Wolverine ele é velho, baixo e feio. Colocaram um ator novo, alto e bonito. Daí você tira. E a Mística é outro personagem que também foi mal aproveitada no sentido de que deu certo no primeiro, estenderam ela para o resto da franquia. Todo filme tem que ter Mística. A Mística é ela que é o problema, ela que é a traidora, ela que é a salvação. O sangue é dela que vai criar o futuro apocalíptico. Tudo tá nela. Meu Deus, como que a Mística ficou importante? Eu não lembro de ler nos quadrinhos a Mística tão importante assim não. Mas vai Mística, aí põe Mística para ser amigo do Magneto, põe Mística para ser amigo do Xavier, põe Mística para isso, Mística para aquilo. E cansa. Nossa, a personagem só tem um poder, que é virar outra. E cansa demais. Outro personagem crucial para os X-Men que não foi trabalhado, que é um erro grosseiro, chama-se Ciclope. Gente, o Ciclope, ele é a essência dos X-Men. Ele é o líder, ele é a chave, ele é a espinha da equipe. E não teve Ciclope decente. Gente, pra vocês terem uma ideia, o Ciclope, ele é mais ou menos, não que seja igual, é mais ou menos um Capitão América. Imagina só se nesses filmes dos Vingadores, na história dos Vingadores, o próprio Capitão América não valesse apenas ser líder da equipe. Você não ia pôr fé na equipe, porque o líder não serve. O Ciclope foi tão ruim que você assiste e você tem raiva dele. O filme faz você odiá-lo, sendo que era para você gostar dele, porque é ele que vai te levar para liderar a equipe junto enquanto você assiste às cenas. Fizeram o Ciclope mais preocupado em ter ciúme da Jean do que de fato ser líder da equipe. O Ciclope é um personagem com ideais bem fixos, bem rígidos. Ele é quase um complemento do Xavier. É claro que eles discordam, né? Discordam de vez em quando, mas ele é o que move os X-Men pra frente, ele que lidera. Gente, tem cenas que os X-Men perguntam pro Wolverine o que é pra fazer, não pergunta pro Ciclope, não. O cara é o líder. E mesmo assim, no segundo Ciclope, aí piorou ainda, porque o segundo Ciclope, ele era muito novinho, não deu tempo de desenvolvê-lo como líder. Era pra ele ser líder, mas ali já começou a Mística sendo líder. Outro personagem chave dos X-Men chama-se Tempestade. Gente, se o Ciclope não for líder, a Tempestade é. A Tempestade, ela é uma deusa lá na África e tal. Ela é inteligente, ela tem uma mentalidade boa, mentalidade de equipe. Ela é foda. A Tempestade é o cara. Mas me põe a Halle Berry para poder fazer a primeira Tempestade. Naquela época, gente, a Halle Berry depois ela chegou até a ganhar o Oscar, era uma excelente atriz. Mas naquela época, o filme de super-herói não tava assim muito, então ela fez com má vontade, fez o que tinha que fazer mesmo, tal, não era diferente de hoje. Hoje, às vezes, os atores estão querendo entrar no universo da Marvel, né? Mas naquela época não era bem assim. Então fez com muita má vontade, ela não põe aquela moral ali que deveria ter. E depois
trocaram por uma nova Tempestade que também não tem carisma, não é aquilo. Você fala assim, essa menina aí nunca é a deusa do vento, do clima, etc. Nunca tem a liderança que a Tempestade merecia ter. Um outro personagem secundário também que foi muito mal feito é o tal do Fanático. Gente, o Fanático é um dos principais vilões dos X-Men. E no filme do X-Men 3, colocaram um cara forte lá que sai trombando, beleza. Mas e daí? Aí você perde um personagem desse com esse tom, com essa força. Ainda bem que recuperaram mais ou menos no filme do Deadpool e colocaram para lutar com Colossus. Eu adorei, mas a luta é totalmente incongruente, né? Na verdade, aquela luta não podia nem ter existido, porque o Colossus não é do nível de força do Fanático. Gente, o Fanático é nível Hulk de força. Mas eu curti pra caramba, porque aquele era um Colossus de verdade, principalmente lutando com um Fanático de verdade. E essa rivalidade, ela é de longa data, ainda que tenha um só vencedor, né? O Fanático. E falando em Colossus, o Colossus, meu Deus, aí eu tenho que parar para tudo para poder falar de como conseguem estragar um personagem tão emblemático, tão simbólico, tão representativo ali na equipe que é o Colossus. Não é dos principais, gente. Ele não era para ser líder da equipe, que ele nunca foi. Mas ele é da equipe original. Ele sempre esteve presente. Ele sempre foi aquele protetor ali e que descaracterizaram isso nele. Colocaram ele no primeiro filme, que ele aparece, na verdade, um cara totalmente de ferro, lá de metal, com músculo, que simplesmente aparece, toma tiro e depois, misteriosamente, um cara jogado. Foi ele que jogou. E ainda tem mais uma cena que ele chega pro Wolverine, né, e fala assim, você quer ajuda aí? E o Wolverine responde, ajuda eles. E eu com meu amigo no cinema falando assim, não ajuda eles não, ajuda aqui. Depois foram tentando melhorar ele ali, mas quanto mais tentava melhorar, colocava ele mais parecido de alumínio. Primeiro fizeram só alumínio, liso, reflexivo lá, igual alumínio. Depois colocaram listrinha lá para ver se ajuda, mas não ajudava. Aquele Colosso nunca foi Colosso. Colosso de verdade a gente teve no filme do Deadpool, graças a Deus alguém teve um bom senso. Falou assim, olha, pega esse personagem que ele é essencial e vamos fazer ele direito. Porque de todos foi o mais desmerecido. E eu não tô falando isso porque eu sou fã, não, porque eu escutei muita crítica na época, até do pessoal criticando o CGI do Colosso no primeiro filme do Deadpool, mas ainda assim aquilo é um Colossus. E como eu sou fã, né, não é à toa que eu tenho o bonequinho aqui no cenário do Colosso, é exatamente para falar que eu sou fã do Colosso. E aí eu chego num personagem polêmico, o primeiro Magneto. Gente, o Ian McKellen é um atorzaço, ele foi muito bem de Magneto, a expressão dele, beleza. Mas o Magneto não é aquilo. O Magneto é um velho novão, um velho em boa forma. O Ian McKellen é um velhaco, um velho. Não é ele que era para ser o Magneto, ele tá mais pro Fassbender mesmo. Então, assim, para mim, desde o começo, eu sempre achei, erraram no Magneto. Ele é um ótimo Gandalf, ele é Gandalf, mas ele não é Magneto, não colou pra mim, assim. Não estou falando que o ator é ruim, tá, gente? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o casting, a escolha dele, ele não era pra ser Magneto. Outra que foi super desvalorizada chama-se Vampira. A Vampira é uma personagem excepcional. Ela era, talvez, a mais famosa, principalmente no público feminino, dos desenhos dos X-Men dos anos 90. Aquela vampira ali, com colã amarelo e verde, uma jaquetinha super poderosa, quem sabe, desenvolvendo aquela vampira, seria a primeira super-heroína feminina que atraiu o público feminino que eles estão tentando fazer hoje, quando colocam aí Capitã Marvel, quando colocam Mulher Maravilha, né, pra ter uma super-heroína forte, né, a DC, no caso, sempre teve uma Mulher Maravilha, mas a Marvel não tem, assim, uma super-heroína feminina tão pesada. E terminando os personagens, tem a segunda equipe como um todo, uma segunda equipe sem carisma, até tentaram colocar mais uniformes coloridos ali, o povo também não sabe o que faz, porque no filme do Apocalipse, colocaram no fim do filme, eles coloridos, mas quando volta na Fênix Negra, né, que é fim de festa já, aí já põe o uniforme clássico, que é preto e amarelo, quer dizer, deixasse o colorido, então, se fosse para uniformizar depois. E essa equipe, essa segunda equipe aí, pra mim não teve ninguém assim que se destaca, totalmente esquecíveis. Se você gostou desses dois vídeos aqui, de tudo que deu certo e depois de tudo que deu errado, não deixe de se inscrever no canal para poder fazer mais vídeos assim. Foi um prazer estar aqui com vocês e te vejo no próximo vídeo. Até mais!